Olá, eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de Filosofia, Simbolismo, Mundo Natural e trabalho com Astrologia Natal. Sejam muito bem-vindos ao meu novo canal. Eu resolvi abrir esse espaço para compartilhar com vocês, os futuros inscritos, do canal, sobre astrologia, simbolismo. Eu acredito que hoje existe uma carência de se saber quem é, né, em face do mundo, e saber o que é o mundo, o cosmos, né, como o mundo é colorido. Então, a astrologia, ela nos ajuda a entender isso. Podemos usar a analogia da astrologia como as tintas que o pintor usa para colorir a tela. Então, a partir das posições astrológicas do nosso mapa, a partir do que os céus colorem para nós, no caso astrologia natal, com o mapa do momento do nosso nascimento, nós conseguimos enxergar por meio de imagens, de símbolos, por meio de cores, por meio de todo o mundo natural, um pouco do que nós somos. Quais são as ferramentas com as quais nós viemos para esse mundo e como nós podemos navegar por esse mundo também com o que nos foi dado pelo céu. Eu acredito que a astrologia ajuda muito no autoconhecimento, que é uma coisa que se fala muito ultimamente, né? O autoconhecimento é muito importante, só que nós estamos dentro do mundo. Nós não estamos sozinhos, não somos um ponto no mundo, né? Nós fazemos parte do cosmos, fazemos parte do mundo natural. Então, nos conhecendo, nós conhecemos o mundo natural. E conhecendo o mundo natural, o mundo cósmico, nós conhecemos a nós mesmos também. Já faz anos que eu estudo astrologia, é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho muito amor pelo simbolismo, tenho muito carinho por essa arte, né? As artes tradicionais e antigas no geral, eu também sou estudante de astrologia chinesa, simbolismo e cosmovisão chinesa. Todas essas artes, elas nos ajudam a nos situar melhor no mundo, sabe? Você deixa de se sentir perdido, esquisito, né? Ainda mais o pessoal aí que não é tão solar. Já começou, né? Nós temos um pessoal mais yin, mais lunar, né? Até o pessoal solar, mesmo assim, né? Os leoninos aí. Todo mundo hoje tem uma dificuldade de se situar no mundo, né? Eu leio bastante literatura, eu consumo bastante conteúdo sobre a vida das pessoas, tanto no Brasil quanto fora, no Ocidente, no Oriente, em várias partes do mundo, né? Como eu acredito que muitas pessoas também consomem conteúdos de viagem e coisas desse tipo, por consumir esse conteúdo, né, da vida das pessoas, nós mulheres, né, eu como mulher, eu posso dizer que nós somos muito interessadas nas relações, nas vidas das pessoas, não só para fazer fofoca, mas para entender a singularidade de cada um. A mulher, ela se conhece quando ela se relaciona com o outro, como no espelho. A mulher de frente com o outro, ela se conhece. E há uma satisfação, né, na mulher por conhecer mais do outro, entender mais do outro e também o mundo natural e todas essas coisas. Então eu realmente
Gosto muito desse assunto e eu gostaria de compartilhar um pouco disso, um pouquinho dos meus amores, partilhar um pouco do que eu aprendi nos últimos anos estudando essas artes. Eu hoje trabalho com astrologia natal. E então, respondendo a pergunta que eu coloquei no título do vídeo, né? Por que você precisa, ou por que você deve, ou por que seria bom que você fizesse um mapa astrológico? Aqui eu não falo só porque eu faço mapas natais, mas porque, para mim, particularmente, eu sempre falo a partir do meu coração, sempre falo do que eu vivi. Eu sou muito verdadeira com isso. Então eu sempre parto da minha experiência, né? Claro, do que eu aprendi com a experiência alheia, mas também da minha própria experiência. E a astrologia me ajudou muito. Me ajudou muito a me situar no mundo, a não me sentir mais tão perdida. E me ensinou uma coisa que é pela linha que eu estou seguindo ultimamente nos mapas que eu faço, que é da descoberta, né? Ou do reconhecimento, eu acho, do que em nós é fraqueza e do que em nós é fortaleza. Todo mundo nasce com aspectos bons. Um mapa natal, ele não é uma determinação cósmica, não é um ponto final, não é uma sentença sobre o nativo, não é isso. Um mapa astrológico é como uma pintura da sua vida. É também uma linguagem da sua vida, né? É uma linguagem que mostra, é uma ilustração que desenha, é uma pintura, né? Com as cores da sua relação, da relação da sua pessoa com o cosmos, com o universo. É uma ilustração. Então, nós olhamos para o mapa como uma linguagem, ou lemos o mapa como um quadro. Não é determinante. Não é magia também, não é mágica nesse sentido. Não é adivinhação, não é isso. Eu aprendi e eu uso a astrologia como um modo de perceber a minha relação com o universo, com os mandatos do céu, né? Deus fez o mundo como uma linguagem dele. Deus fez o mundo querendo dizer algo. Deus fez o mundo querendo falar algo. Falar algo para quem? Para o que ele mesmo criou. Para si mesmo e para o que ele criou. Então, o cosmos fala algo, mas eu também falo algo com a minha vida, com o meu viver, com o meu ser. A minha existência fala. A existência das flores fala. A existência das árvores fala. A existência do mundo natural fala. A existência das artes fala. Tudo fala algo. Tudo, como diz um poeta que eu gosto muito, Bruno Tolentino, né? O ser é uma canção por Deus cantada. Então tudo canta, tudo fala, tudo brilha a linguagem divina. Então a astrologia, ela é um mapa, um desenho, né? O seu mapa natal é um desenho que ilustra você no mundo, a sua particularidade e a particularidade de tudo que nasceu naquela hora que você nasceu também, que não foi só você. Então, isso é muito interessante, esse entendimento. Como é que eu lido? Como é que eu leio o mapa? Um tipo de mapa que eu faço hoje é o que eu tenho de fortaleza,
o que Deus me deu como tesouro, como herança. Deus, né, me fez nascer no mundo com uma força, com um propósito também. É um material, né, com o qual eu nasci. E uma parte desse material é ouro. Uma parte desse material é prata. Uma parte desse material é um baú de tesouro. Só que outra parte desse material é um material mais pesado. É um chumbo, é um ferro, é uma coisa mais pesada, mais densa. O conhecimento dessas coisas, que é o que eu analiso no mapa, ele te ajuda a perceber no que você é bom, no que você tem potencial para vencer ou para desfrutar na vida e qual é a sua dificuldade, né? E em que área da sua vida essa dificuldade se manifesta com força. E uma coisa muito interessante, né, que eu gosto muito no mapa natal, é saber que sempre há um escape. O mapa, ele sempre te dá um escape. Sempre. Então, por exemplo, né, eu vou gravar um vídeo sobre isso ainda essa semana, é uma coisa muito interessante, mas existem, né, alguns mapas e o meu é um pouco assim também, eu falo com propriedade porque por muito tempo, né, eu me pego dizendo, né, ai, meu mapa é difícil. Existem alguns mapas, né, que são difíceis ou parecem difíceis. E aí o nativo, né, o dono do mapa, ele se entristece. Aqui é com pessoas que já gostam de astrologia, entendem um pouco, né? Algumas posições astrológicas, tal. Assim, Saturno é sempre pesado, mas para algumas pessoas, quando Saturno está em queda, por exemplo, ou em detrimento, quando tem muitos maus aspectos, quadratura, oposição, né? O meu Saturno, por exemplo, está em queda. Então você sente, e dependendo da casa mais ainda, você sente a força do chumbo, você sente a força do ferro com Marte. Mas, como eu disse antes, tudo isso também é um modo dos céus dizerem para você: quero que você aprenda algo com isso. E sempre há um escape. Sempre. O mapa, ele é um mapa. Então, imagina que no mapa há uma saída também. Há alguns labirintos, há lugares em que parece que você não vai conseguir sair, sabe? Um túnel sem luz no final. Mas há saída. Sempre há saída. Por ali, por ali. Então, hoje eu trabalho muito com o mapa assim, procurando a saída desse mapa. A pessoa chega com um problema, olha, primeiro que eu gosto de fazer esse mapa no sentido de autoconhecimento, então, o que esse mapa diz sobre você? Eu gosto de falar desse assunto porque por muito tempo eu me perguntei quem sou eu? Né? Com que cores eu vim ao mundo? Com que metais eu vim ao mundo? Qual é a minha força? Eu até sabia bastante das minhas fraquezas, mas qual é a minha força? Eu acredito que muitas pessoas se perguntam isso e há resposta, sabe? A astrologia, ela te dá caminhos e respostas nesse sentido de um ferramental. É uma ferramenta para você entender qual é a sua força e quais são as suas fraquezas e como lidar com elas. Como lidar com as forças e com as suas fraquezas. Então, eu sou apaixonada pela astrologia, eu gosto muito. Eu acredito que você deva fazer um mapa ou compreender o seu mapa, entender mais do seu mapa. Uma das razões é esta que eu falei. É para que você se encontre no mundo, se encontre no cosmos, se encontre aonde você está, se encontre em si mesmo. E mesmo você que é muito autoconfiante, mesmo você que já se conhece, né? Você bota pra quebrar,
Então, mas você tem fraquezas também. Todo mundo tem. Não há pessoa que não tem. Claro, né? Alguns nasceram com a estrela. Alguns nasceram com, né, um tipo de mandato divino, né? Ou com uma bênção dos céus mais acentuada, sim. Inclusive, eu pretendo fazer mapas de pessoas, analisar o mapa de pessoas aqui para que vocês vejam, né, na prática como funciona isso que eu estou dizendo. Mas mesmo você que é autoconfiante, você também tem fraquezas, problemas, né? E um outro problema que nós temos hoje é o problema da imaginação, do imaginário. Nós carecemos de exemplos, de ilustrações, de imagens do cosmos, da vida, do ser humano, sabe? Como eu falei, o universo, o ser, ele canta. A sua vida canta, a minha vida canta. A vida dos animais canta, tudo canta. Só que nós, né, ultimamente temos vivido aí no mundo sem poesia, no mundo sem canção. E muitas vezes no mundo descolorido, né? No mundo cinza ou bege. E a astrologia ajuda nisso também. Mais do que a astrologia, o simbolismo em geral. O simbolismo dos planetas, o simbolismo da natureza, o simbolismo natural. Tudo isso é real. Isso não é subjetivo. Não é invenção. É real. Então, o simbolismo, ele é capaz de colorir o mundo. Quando você o entende, quando você o compreende. Então, era isso que eu gostaria de dizer. É um vídeo de apresentação. É o meu primeiro vídeo aqui. É sempre um pouco estranho, né? Essa primeira interação. Mas eu espero que tenha dado para entender um pouco do que eu falei. Espero que eu tenha sido clara. E é isso. Espero que vocês gostem do canal. Espero que vocês consigam ouvir, né, a canção do mundo, que vocês consigam ver também as cores do mundo com um pouco do conteúdo que eu vou colocar aqui, a partir de agora. Vou trazer exemplos de mapas natais de artistas, algumas pessoas que eu gosto, também personalidades que eu acho que são muito bonitas, interessantes, ou até heróicas, né? Como alguns personagens de romances, como Jane Eyre, que é a minha heroína favorita. Tudo isso fala, tudo isso colore a nossa mente e deixa o mundo mais bonito. Então é isso. Era isso que eu gostaria de dizer e eu disse. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E para marcar consulta, você pode me mandar um e-mail, me mandar um direct no Instagram, que a gente conversa. Tudo bem? Então é isso. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!